Continuando então, pessoal. Os exercícios 10, 11 e 12, eles tratam de razões trigonométricas, mas nota que eu não falei de triângulo. Então eu não vou usar aqui cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Aqui eu vou me concentrar na fundamental e na relação entre seno, cosseno e tangente. Vou fazer o 10, se você não conseguiu fazer nenhum deles, assiste o 10, depois você pausa e faz os outros dois, você vai conseguir fazer também. Outra coisa, para todos esses exercícios a gente vai usar a ideia de que o ângulo θ é um ângulo agudo, ok? A gente ainda não trabalhou com ângulos obtusos, com ângulos maiores que 180 ou qualquer outra coisa. Então vamos lá. No exercício 10, a gente tem que o seno de um ângulo θ é 3/5 e a gente quer saber o cosseno e a tangente. A relação que existe entre o seno e o cosseno de um ângulo é sempre a fundamental. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Se eu sei o seno, eu posso substituir aqui. 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Eu vou deixar o cosseno ao quadrado de θ no primeiro membro e vou fazer a subtração disso daqui. Já elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. E agora eu já consigo tirar o quadrado do cosseno. Joga a raiz quadrada em tudo lá. Joga na calculadora, tá? 1 menos 9, 25, para não errar a bobagem. Tá? 1 menos 9 dividido por 25, você transforma em fração. Dá para fazer MMC rapidinho também, não é difícil, mas só para não errar a bobagem. Isso vai dar 16/25. E a raiz quadrada disso é 4/5. Né? A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5. Então eu tenho o cosseno como 4/5. E a tangente? Bom, a tangente de um ângulo sempre vai ser a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Então, eu vou trazer lá o seno 3/5 dividido pelo cosseno 4/5. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nota que o 5 com 5 simplifica e sobra 3/4. Beleza? Para o vídeo aí, faz a 11 a 12, é tranquilo. Já fez? Então vamos lá, vamos conferir aqui. Vou colocar a 11 aqui, depois eu acho que sobra um espaço aqui embaixo para fazer a 12. Então, na 11, de novo, eu sei o seno, quero o cosseno e a tangente. De novo, eu vou começar pela fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. O seno, 24/25 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Vou fazer exatamente o mesmo processo. Cosseno ao quadrado de θ é 1 menos esse quadrado aqui. 24 ao quadrado é 576 e 25 ao quadrado é 625. Então, 1 menos 576 dividido por 625 vai gerar a fração 49/625. É dessa fração que eu vou tirar a raiz quadrada para eliminar já aquele quadrado do cosseno. A raiz quadrada de 49 é 7 e a raiz quadrada de 625 é 25. Nota que eu não estou nem considerando a possibilidade do cosseno negativo, porque o ângulo é agudo, ok? E aí a tangente desse ângulo θ vai ser a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. O seno, que foi dado no enunciado, 24 dividido por 25, e o cosseno, 7 dividido por 25. Então eu posso conservar a primeira fração, 24/25, e inverter a segunda, fica 25 sobre 7. O 25 com 25 simplifica. O resultado da tangente vai ser 24/7. Beleza? Questão 12. Vamos fazer aqui embaixo. Na 12 mudou um pouquinho, porque agora eu dou o cosseno e eu peço seno e tangente. Mas é basicamente a mesma coisa, né? Vou de novo apelar para a fundamental. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. O seno é que eu quero saber, então deixo o seno ao quadrado mais o cosseno 9/41 ao quadrado igual a 1. Agora eu deixo o seno ao quadrado aqui e tiro esse camarada, né? Então vai ficar 1 menos 9 ao quadrado, 81, sobre 1000
1.681, que é o 41 ao quadrado. Então, 1 menos 81 dividido por 1.641 vai dar... do 681, eu falei 41, mas 81, né? Vai dar 1.600 sobre 1.681. Então, vou tirar a raiz quadrada de 1.600 sobre 1.681. E aí eu tenho que o seno de θ é 41 avos. Achei o seno. Vamos para a tangente. Tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, 41 avos que eu acabei de calcular, dividido por 9,41 avos que foi dado no enunciado. Então, conserva a primeira fração, 41 avos, e multiplica pelo inverso a segunda, 41 sobre 9. 41 vai simplificar, isso vai dar 40 nonos. Ah, mas ele queria o valor arredondado com duas casas decimais. Faz, né? Aqui, por exemplo, 40 dividido por 41 era aproximadamente 0,97. E aqui 40 dividido por 9 é aproximadamente 4,44. Única coisa importante é que você não podia usar o valor arredondado para fazer o próximo cálculo. Não se esqueça disso. Ok? Vamos para o próximo. Nesses 3 exercícios, note que nos 3 casos eu trago aqui triângulos, onde eu conheço um lado do triângulo, 2 ângulos e eu quero achar um lado. Isso é clássico de lei dos senos. Então, nesses 3 exercícios nós vamos utilizar lei dos senos, ok? Detalhe, para utilizar a lei dos senos eu pego o lado e ele é proporcional ao seno do ângulo oposto. E é importante que eu tenha esse parzinho certinho aqui. Então, no exercício 13 é muito tranquilo. O lado 24 está para o seno do ângulo 86 graus, assim como o lado Azinho está para o seno do ângulo 28 graus. Então, para isolar o Azinho, basta tirar o seno do denominador, está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. 24 vezes seno de 28 graus, dividido por seno de 86 graus. Nesse tipo de exercício é muito comum que vai dar número irracional. Então você vai arredondar com certeza, tá? Não se preocupe com isso. Faz a operação e lá no final você pega o resultado arredondado com 2 casas decimais, que no caso aqui é 11,29 metros. Tem unidade no começo, tem unidade no final, tá? Entendeu? Faz os próximos. Beleza? Já fez? Ah, mas olha só, esse exercício 14, que já é o próximo, ele não traz o ângulo oposto ao lado de 30. Vamos chamar esse ângulo de alfa? Qual que é a primeira coisa que eu vou ser obrigado a fazer aqui? Achar o alfa. Só que alfa mais 32 graus mais 65 graus tem que dar 180. Então, eu posso dizer que alfa é igual a 180 menos essa soma. 32 mais 65 dá 97. Então, 180 menos 97, alfa igual a 83 graus. Pronto, agora eu consigo resolver. Então, 30 está para o seno de 83 graus, assim como Bzinho está para o seno do ângulo oposto a ele. Quem é oposto ao Bzinho é o 32 graus. Para isolar o Bzinho, basta tirar o seno que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. 30 vezes seno de 32 graus, dividido por seno de 83 graus. De novo, eu vou ter que arredondar aqui, tá? Sem problema. 30 vezes seno de 32 dividido por seno de 83, está dando 16,01. A unidade do começo, metro, então no final, metro. Ok? Detalhe, né? Aqui era 16,0169, parei no 0,1, 2 casas, tá show de bola. Exercício 15, mesma coisa.
Só que aqui, ó, eu conheço o ângulo oposto ao lado 50, que é o 94. Eu não conheço o ângulo oposto ao lado C. Vou chamar aqui de ângulo θ. Ah, mas pera lá. θ mais 94 graus mais 46 graus tem que dar 180. 94 mais 46 dá 140. Então, θ vai ser 180 menos 140. Então, meu θ é 40 graus. E aí, tranquilo. Então, eu tenho o lado 50 está para o seno de 94 graus, assim como o lado Czinho está para o seno de 40 graus. De novo, vou isolar o Czinho, tirando o seno de 40 que está dividindo, contrário da divisão, multiplicação. Então, fica seno de 50 graus dividido por seno de 94 graus. E é lógico que eu vou chegar nesse Czinho arredondado, uma vez, né, que os senos ali são números irracionais. Então, eu vou chegar em 32,21. Aqui a unidade era centímetro, então eu termino com centímetro aqui também. Beleza? Os próximos 3 exercícios, eles não trazem imagem, mas vamos entender o que eles estão falando aqui. Ó. Um triângulo tem 2 lados conhecidos, que medem 7 e 9 centímetros. Sabendo que o ângulo entre esses lados mede 80 graus, determine o terceiro lado. Eu só vou desenhar esse, tá? Porque depois as informações são similares, eu vou mudando só os valores, basicamente. Então, ali eu tenho um triângulo, onde eu conheço 2 lados desse triângulo. Um mede 7 centímetros, o outro mede 9 centímetros. E o ângulo entre eles é 80 graus. E eu quero o terceiro lado, x. Isso aqui é um problema clássico de lei dos cossenos. Então, eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse problema aqui. Na verdade, nos 3 problemas. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer o 16 de azul mesmo. Eu tenho aqui o x, que é o ângulo, o lado oposto ao ângulo que eu tenho, ao quadrado, igual a 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado, que são os 2 lados, menos 2 vezes 7 vezes 9, vezes o cosseno do ângulo de 80 graus. Lembra que lei dos cossenos, a única operação que você vai fazer é tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, menos 2 vezes 7 vezes 9, vezes cosseno de 80 graus. Aí você estica a raiz para tudo isso daqui. Né? E não esquece, isso aqui, ó, tudo entre parênteses para você executar tudo antes de tirar a raiz quadrada. É lógico, né, que aqui vai ter muito valor irracional, muito arredondamento, e você vai arredondar tudo no final, então, com 2 casas decimais, tá bom? Então, fez tudo, jogou na calculadora, você vai chegar que esse x, ele mede aproximadamente 10,39 centímetros. Os lados estavam em centímetros, então o x está em centímetro. Beleza? Já fez a 17, a 18? Vai lá. Beleza? Agora então vamos conferir se acertou. 17. Aqui, ó, os lados conhecidos são 6 e 10 metros e o ângulo entre eles é 115. Então o terceiro lado, de novo chamar de x ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 115 graus. Prof, 6 ao quadrado, 10 ao quadrado é facinho, posso fazer essas contas, mas é desnecessário. Então, na prática, eu prefiro que você não faça. Eu prefiro que você deixe tudo aqui para jogar sempre tudo para a calculadora fazer. Você só vai tirar o quadrado do x e vai jogar tudo na calculadora, lembrando que tudo que está dentro da raiz quadrada aqui, entre parênteses, para não ter erro. Raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 115 graus. E aí você tem o valor aproximado de x, x aproximadamente 13,66. A unidade inicial era metro, a unidade final é metro. Para fechar esse exercício,
18. Mesma coisa, só que agora os lados são 8 e 11 centímetros e o ângulo entre eles é 32 graus. Então, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 11 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 11, vezes o cosseno de 32 graus. X igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, menos 2 vezes 8, o menos corrinho aqui, vezes 11, vezes cosseno de 32 graus. Então, vai lá, joga tudo na calculadora, lembra de colocar o parênteses ali para não ter perigo de se perder, ok? E quando você terminar, você vai ter o valor aproximado de x. X é aproximadamente 5, esse ficou fora aqui, 5,97, a unidade inicial era centímetro, a unidade final também é centímetro. Beleza? Faltam só esses 3, mas como os 3 são sobre área, eles vão dar um pouquinho mais de trabalho, eu vou parar esse vídeo aqui e faço uma terceira parte. Segue aí!